Boa tarde. Em nome da Biblioteca Pública da Horta, saúdo calorosamente todos os presentes. Temos hoje connosco o escritor Carlos Tomé, por motivo da apresentação do seu mais recente livro, O Bracinho, que será apresentado pela nossa amiga Cristina Silveira. Antes de lhe passar a palavra, eu vou ler um pequeno resumo da biografia do escritor. Carlos Tomé nasceu em Ponta Delgada em 26 de outubro de 1951. Iniciou a sua carreira profissional de jornalista em 1969 no jornal Diário dos Açores, transitando em 1976 para a RTP Açores, que abandonou em 2007 após ter sido chefe de serviço adjunto de programas e diretor de informação. Foi chefe de redação do semanário Jornal de Ponta Delgada e repórter correspondente nos Açores dos jornais A Capital e o Expresso, de Lisboa, claro. Foi dirigente do Sindicato dos Jornalistas. Foi também assessor para a comunicação social do presidente do governo dos Açores, Carlos César, entre 2007 e 2012, e do vice-presidente Sérgio Ávila entre 2012 e 2016. Em 1989, ganhou a primeira edição do Prémio Açores com a obra Geração Esquecida, uma grande reportagem sobre a importância dos açorianos no povoamento do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, tornando-se desde essa altura admirador, confesso, da história, das gentes e da cultura do estado gaúcho. Em 2011 foi agraciado com a medalha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. É cidadão honorário de Porto Alegre desde 4 de agosto de 2011. Publicou A Noite dos Prodígios e Outras Histórias, livro de contos. Publicou na editora Salamandra em 2002. Morreremos Amanhã, um romance que tem como pano de fundo a Guerra Colonial Portuguesa, na editora Artes e Letras, em 2007. Um perigoso leitor de jornais, trata-se de um romance que evoca a luta contra a ditadura salazarista, na editora Artes e Letras, em 2016. E hoje aqui vai ter lugar, vai acontecer o lançamento do Bracinho, a sua mais recente obra. Em 2007 participou ainda na antologia Contos de Algibeira, da editora Casa Verde, Porto Alegre, Brasil, e em 2008 na coletânea Magma. Portanto, eu passo agora a palavra à Cristina Silveira, que vai falar talvez mais detalhadamente ainda sobre o autor e especialmente sobre a obra que hoje temos aqui. Olá a todos. Li o livro numas escassas 4 horas e confesso que chorei. E quando voltei a lê-lo e a repisar algumas passagens, não me contive. E sei que será sempre assim, porque a mensagem que o autor nos quer transmitir é tocante, humana, real e podia ter acontecido a muitos de nós. A autenticidade da linguagem usada por Carlos Tomé, despida de formalismos e vestida de dor, transporta-nos para esse mundo cinzento, obscuro e incerto em que vivia o António, protagonista da história. A minha meninice foi a miúdo marcada por sovas de me levar à cama e por castigos de uma severidade merecedora de reprovação por toda a vizinhança. É ele o bracinho que é deixado para trás aos cuidados de uma tia-madrinha quando a família emigra para o Brasil à procura de melhor sorte. A envolvência é tão grande que nos parece caminhar lado a lado com esta personagem, simultaneamente narrador, sentindo as agruras destinadas a uma criança de 6 anos que teve a infelicidade de nascer com um coto, não tendo o braço esquerdo completo. Eu era o bracinho, porque simplesmente o meu braço esquerdo não passava de um braço em ponto pequeno. E foi essa deficiência congénita que fez de António um rejeitado pelo pai, o Luís Medeiros, um homem de decisões drásticas e irreversíveis que parece não ter coração. Meu pai orgulhava-se de ser um homem trabalhador como poucos. Era a única das suas bravatas nos raros momentos em que parecia despir a farpela de patriarca sem paciência para muita conversa e se humanizava mais um pouco. Talvez pela raridade desses momentos, ouvia-o com tal embevecimento
que me esquecia por completo das bufetadas e dos castigos sofridos àquelas mãos que se fechavam, punhos bem cerrados, simbolizando o quão forte ele se sentia e o quão inquebrantável era a sua tenacidade. Mas é ele o chefe de família e quem garante o parco sustento para o agregado, e embora todos contestem as suas decisões, nenhum dos 4 filhos ou mesmo a mulher ousa contrariá-lo para que a paz continue a reinar no lar. Nem o autorizado e amigo Fernando, padre da freguesia, consegue demovê-lo dessa ideia absurda de separar a família, deixando para trás o elemento mais novo. Quem lê o título está longe de imaginar o que o espera, pois é um romance que não consegue deixar quem quer que seja indiferente. É esse, sem dúvida, o segredo para nos prender a uma leitura sôfrega e sufocante, em que, apesar de termos medo de descobrir o que nos espera na página seguinte, desejamos avidamente continuar a sorver, na esperança de que o próximo capítulo seja um pouco mais desanuviado. Mas por entre uns fragmentos de céu límpido, grande parte da história desenrola-se num cenário marcadamente tenebroso, austero, impiedoso e triste. Muito triste. Tão triste que de vez em quando é preciso parar para enxugar as lágrimas que teimosamente rolam pela nossa face e para suspirar e a seguir respirar fundo, enchendo os pulmões de ar para, novamente mergulhar nesse mar de relatos e descrições, contendo novas surpresas, quase sempre pouco alegres. A revolta e a tristeza de António cegam-no ao ponto de recusar ouvir a leitura das cartas de família que a tia Teresa ia recebendo. Tornei-me birrento no dia em que chegou a primeira carta do Brasil. Mas a verdade é que, vencido pela saudade, o bracinho teria dado tudo para ler o que elas continham, caso já soubesse ler. Descobri-as quando procurava um frasco de Vicks. Afogueado pela descoberta, eu, que não quisera sequer ouvir o que nelas se contava, peguei-lhes, tomei-lhes o peso, cheirei-as. Nada de odores a frutos estranhos, a madeiras exóticas, a cacau. Nem pareciam cartas do Brasil, nem escritas pela Aninhas ou por minha mãe, dada a ausência também de qualquer perfume, por mais ténue. No entanto, uma delas a descrevera. Disso tinha a certeza. Mesmo com as notícias mortíferas de que não havia dinheiro para vir buscá-lo, Bracinho decidiu que não ia chorar mais. Aos 10 anos já tinha a pretensão de ser um homenzinho. Deixara de chorar à frente da tia Teresa, por maior que fosse a dor ou a contrariedade, e acabara também com as birras, com as fugas para o quintal e com outros desatinos à chegada das cartas do Brasil. Mas estamos perante um menino que, mesmo aos cuidados de uma tia viúva e rica, se sentia só e desamparado pela ausência desse amor maternal, familiar, que lhe tinha sido negado pelo pai Carrasco. Não chorei na frente da tia Teresa. Fui na intimidade do meu quarto, como por vezes acontecia, ao sentir saudades ainda maiores, quer por ser Natal, quer por passar um dos meus aniversários. E sempre chorar a penso, por revolta, por impotência, por saudades dos meus pais e dos meus irmãos. Naquele dia chorei com pena de mim mesmo. Sentia-me um desgraçado. O Brasil era mesmo, como me haviam dito na infância, a terra do esquecimento. Só que não era quem para lá tinha ido a esquecer-se de onde tinha partido ou de quem deixara para trás. Era eu, o enjeitado, o abandonado, a esquecer-me, a querer esquecer-me. Com o tempo o Bracinho tornou-se um homem e encontrou na sua desgraça alguma valia. Sempre que lia num jornal a notícia de mais uma baixa em combate, dizia a mim mesmo que o Couto tivera afinal um lado positivo. Graças a ele, por assim dizer, a minha ida às sortes não passara de uma formalidade. Tentando encontrar um final apaziguador, o autor quer fazer de António um homem capaz de perdoar, que, ao receber, 42 anos depois, um telefonema da irmã, em poucos segundos fica a saber o filme que foi a vida da família no Brasil. O nosso pai quer ver que ele está muito mal, tem pouco tempo de vida, talvez só uns dias, e diz que não quer morrer sem te falar. Eu vou, Aninhas. Estão todos aí? Não, não. E os outros? Sabes, António, o Francisco e o Gilberto vivem em Miami, faz mais de 10 anos. E a mãe? António, a nossa mãe morreu em 85 num acidente de carro. O pai estava no Hospital de Beneficência Portuguesa. Hospital de Beneficência Portuguesa?
Será mesmo só o nome, provavelmente antigo, a transmitir a ideia de se tratar de uma unidade para os mais desfavorecidos, para os pobres? Ou terá o meu pai deixado o seu filho mais novo, a 9.000 quilómetros de distância, estragaçado uma família razoavelmente feliz, atravessado o Atlântico e trabalhado de sol a sol por anos e anos, para acabar os seus dias num hospital de indigentes? Peguei-lhe na mão direita. Tomar-lhe as duas teria sido impossível, sem lhe evidenciar a existência do meu braço artificial. Senti suaves apertos na mão. Fiquei com a certeza de terem sido tentativas de um aperto bem mais forte e que o meu pai procurava certificar-se de eu ter entendido assim. Pedia-me perdão. E foi no momento de maior indecisão que lhe vi uma lágrima. Corria-lhe pela face, lenta como um fiozinho, tão surpreendente quanto os sorrisos que o meu pai fazia na minha infância. Vê-la, essa extraordinária lágrima, tão translúcida sobre o seu rosto sem cor e descarnado que parecia real, remeteu-me para o dia em que a família partiu para o Brasil. Quem sabe se uma lágrima assim lhe terá corrido quando se despediu de mim? Como teria sido diferente? Um pouco, é certo, mas diferente. Toda a minha vida, se tivesse tido a certeza dessa lágrima. Calei tudo quanto tinha para dizer. Descobri com alívio e uma alegria um tanto infantil estar definitivamente encerrado o capítulo mais triste da minha vida. O bracinho feliz da minha vida parecia ter voltado ao meu interior, tão completo e efusivamente que me apetecia retirar o meu braço artificial e atirá-lo pela janela. Estava feliz, verdadeiramente feliz, pela primeira vez em mais de 40 anos, e também a mim corriam lágrimas pelas faces. Seguindo a linha que sempre o caracterizou enquanto profissional rigoroso, reto, justo e frontal, Carlos Tomé é fiel ao fio condutor que imprimiu esta narrativa, com uma escrita direta e reveladora das circunstâncias vividas, que nos dão um retrato fidedigno do que eram aqueles tempos pobres, marcados pela abalada na procura do Eldorado, nem sempre alcançado. Este não parece ser um romance baseado numa história verídica, mas sim uma história verídica com alguns toques romanceados. O autor conduz-nos pelos labirintos de uma narrativa de duros contornos, cujo final demonstra bem a relação contida e distante que sempre houve entre pai e filho. Já ia a caminho do aeroporto quando me apercebi de não ter dito uma única palavra ao meu pai. Enquanto leitora fico com sabor amargo, pois confesso que não me soube afinal feliz ao aguardar reencontro familiar com a sucessão de abraços, lágrimas e perdões. Mas porque se trata de uma história verídica e nem sempre a vida tem finais felizes, o autor optou por manter a linha severa, mesmo para lá do fim. Com o objetivo claro de nos fazer perceber que há coisas que, mesmo perdoadas, jamais serão esquecidas, porque a razão e o coração são donos de verdades diferentes. Carlos Tomé aproveita este romance para nos dar uma lição sobre o estado de espírito ou as dificuldades por que passa alguém que tem um braço e um coto. Andas a roer as unhas? Não, senhora. Expliquei-lhe entre o envergonhado e o aliviado ter ficado sem ninguém para me as cortar. Chega a ter graça o facto de a quase ninguém ocorrer metade dos problemas de uma maneta. Desde vestir uma peça de roupa, uma simples camisa sem mangas ou até calçar uns sapatos com atacadores, passando por comer um mero bife de modo o mais civilizado possível, tudo é difícil. E tudo se vai complicando ainda mais com a emergência de sentimentos como o orgulho, o pudor, a vergonha. Eu deixara de ser tão somente o bracinho. Era, sim, um ser incompleto, demasiado imperfeito para almejar uma mulher como qualquer homem de corpo inteiro. Eu tinha um pedaço a menos. Sendo um homem que privilegia a leitura e ama a língua de Camões, é natural que na redação da televisão Carlos Tomé fosse tido como a gramática e o dicionário dos colegas, sendo o porto seguro sempre que havia dúvidas de conjugação ou ortografia. A sua justiça e a forma de não olhar ao estatuto, mas sim ao valor e capacidade de cada um, fizeram dele um líder, talhado para comandar. E comandou no jornalismo e fora dele, tendo sido chefe de redação na televisão dos Açores, área desportiva, dirigente do Sindicato de Jornalistas e assessor para a comunicação social. É dando asas à vontade e talento para a escrita que se inserem os trabalhos anteriores,
e certamente os que se encontram na Forja. Paralelamente à leitura e à escrita, este jornalista desportivo também marcou pontos enquanto desportista, tendo mesmo sido o melhor jogador de hóquei em patins dos Açores ao serviço do Santa Clara. O ténis de mesa foi outra modalidade que manteve ao longo de vários anos, sendo um apaixonado pelo voo virtual. O autor transportou os pergaminhos da sua carreira, pautada pela justiça e correção, para a vertente de escritor e, mesmo reformado, há de ser sempre jornalista. Isso nota-se pelo cuidado que tem na escolha das datas para a apresentação dos seus livros, fazendo sempre por não coincidir com a transmissão de jogos importantes. Carlos Tomé é descrito como sendo amigo do amigo, mas a tal frontalidade impede-o de fazer fretes. A sua escrita deixa transparecer isso mesmo, chamando os bois pelos seus nomes, longe de rodeios ou falsetes. Esta novela revisita um tema sempre marcante para o povo açoriano, como é a migração, mas o país referenciado, o Brasil, não foi escolhido ao acaso, já que o autor tem uma ligação muito forte com Santa Catarina, sendo mesmo desde 2011 cidadão honorário de Porto Alegre. Além disso, ganhou em 1989 a primeira edição do Prémio Açores, com o trabalho A Geração Esquecida, uma grande reportagem sobre a importância dos açorianos no povoamento do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, tornando-se desde essa data admirador, confesso, da história, das gentes e da cultura do estado gaúcho. São Miguel, Lisboa, Porto e agora Faial, seguindo-se Pico e Terceira, são lugares onde já apresentou e pretende apresentar o seu bracinho, mas temos a certeza de que ele será levado ao colo a muitas outras paragens. Caro colega, parabéns por mais este trabalho, desejando que haja muitos mais, com fôlego, pertinência e audácia. Obrigada pela vossa atenção. Ora bem, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. É sempre reconfortante para um escritor, sobretudo num meio tão pequeno quanto o nosso, e estou a falar nos Açores todos, e não apenas aqui na cidade da Horta ou na Ilha do Faial. Ver-se rodeado de pessoas que, pelo facto de estarem presentes, transmitem, nem que seja um pouco, da amizade e, eventualmente, alguma admiração barra curiosidade por mais uma obra que eu me atrevi a lançar. Contra todas, enfim, as expectativas e até os conselhos. Já houve quem me dissesse que eu devia dedicar-me à pesca. Mas, enfim, posto isto, e antes de mais, cabe-me agradecer também ao Dr. São Bento a amabilidade pela cedência deste magnífico espaço para este evento e, naturalmente, à Cristina, a quem eu tenho, naturalmente, de agradecer não só a magnífica, digamos, análise que fez ao bracinho, mas, e sobretudo, os piedosos exageros que ela proferiu acerca de mim e da obra, sobretudo acerca de mim. Isso de ser o mais, como é que disseste, o mais famoso, ou o melhor jogador de hóquei em patins? Não, tenho muitas dúvidas. Aliás, não tenho dúvidas nenhuma. Não fui mesmo, definitivamente. Mas pronto, alguém te superou estas coisas todas e eu gostava de saber quem foi o malandro. Mas se revelam nossas fontes. Pois é, mas eu vos agradeço bastante. Todas as vezes que eu faço um lançamento deste livro, e este já é o quarto, penso eu, emociono-me ao ouvir outra pessoa falar do livro. E por uma razão muito simples, é que eu emocionei-me muitas vezes ao escrevê-lo. Este livro atingiu-me com uma violência tal que eu nunca pensei que fosse possível, sobretudo depois de ter escrito o livro anterior, um período leitor de jornais, que contava a história do meu avô paterno, preso em 1938 em Ponta Delgada, juntamente com mais 29 outros miquelenses, e não só, havia um cara continental metido no grupo,
grupo esse acusado de, enfim, atividades subversivas. E eu resolvi cantar a história porque, enfim, o meu avô, para mim, sempre foi um herói e eu nunca entendi. Era menino quando ele morreu, eu tinha 5 meses quando ele morreu, não o conheci, mas sempre ouvi falar muito dele e sempre me fez muita confusão ele ter sido preso. Porque na minha cabeça de criança, quem vai preso é um assassino, um ladrão, enfim, alguém que não presta. E eu ouvia falar tanto bem do meu avô que não percebia porque é que tinha ido preso. Ao longo do tempo fui entendendo que, enfim, havia coisas que o anterior regime não permitia e que teria sido por isso que ele tinha ido preso e sempre fiquei com o desejo de contar a história. Eu já me estou desviando muito para cima, mas já volto. Mas então, ao escrever o brilho de leitura de jornais sobre o meu avô, não senti, de facto, tanto impacto. A escrita não me afetou tanto quanto esta. Eu confesso que, muitas vezes, ao escrever o bracinho, tinha de parava mesmo, pura e simplesmente, porque já me estava sentindo emocionalmente afetado, desequilibrado, eu já não estava, digamos, a sentir-me bem na frente do computador. E então parava, não é? Eu cheguei a sonhar com o bracinho, que não conheci. Já agora fica um breve parênteses. A história do bracinho, mais ou menos, foi-me contada pela minha mulher, que eu ouvi do próprio bracinho. Do próprio bracinho. Enfim, não vou contar as circunstâncias porque, enfim, o que está ali. Entendam como, digamos assim, um relato ficcionado de uma história verídica. De facto, existiu o bracinho, que foi deixado com a tia madrinha, não é? Em 1960, quando toda a família emigrou para o Brasil, e ele ficou atrás porque tinha aquele coto, não ia servir de muito para onde eles iam, onde era preciso trabalhar muito para pagar, enfim, as despesas inerentes à ida da família para o Brasil, desde logo as passagens, etc., os passaportes, tudo aquilo que era necessário e que tinha sido um tio do bracinho a custear tudo isso e a quem a família tinha de, enfim, pagar, não é? E então o pai entendeu que, enfim, ele não ia servir de muito, tanto mais que também não podia ir para a escola. Eles iam para uma fazenda nos arredores de São Paulo e a escola mais próxima ficava a muitos quilómetros, mais de 10 e tal. E então vais ficar aqui com a tia, fazes a escola primária e depois a gente vem buscar. Não foi nada disso assim, não é? Mas depois também não vou revelar tudo, não é? A Cristina já disse muito, se eu disser mais vocês já não querem saber do livro. Mas pronto. Mas foi assim. E, portanto, o bracinho, que é uma figura real, natural de São Miguel, de uma freguesia rural de São Miguel, foi uma pessoa a quem tudo isso aconteceu. E eu ouvi a história contada pela minha mulher e disse, eu tenho que contar isto. Eu tenho que escrever sobre isto. Isto é de uma violência tal, isto torna as pessoas, digamos, com um grau de incredulidade tal sobre como foi possível a um pai deixar uma criança de 6 anos atrás, sozinha, entre aspas, porque com a tia, não é? Mas é o mesmo, não é? Ver partir pai, mãe e 3 irmãos mais velhos, isso é indescritível, não é? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Essa foi mais uma história gerada por esse fenómeno que a todos nos afetou durante décadas, que foi a imigração, geradora de N histórias parecidas com esta, não sei se de uma tal violência, mas houve muitas histórias que a imigração forjou, que mereciam ser contadas, essa é apenas mais uma, mas não é uma história de imigração. É uma história de abandono, é uma história de violência, é uma história de falta de amor e é também, no fim, espero eu, uma história de redenção, de superação. Embora tenha ficado aqui muito, como a Cristina já disse, muito por resolver no interior do próprio bracinho e também na família que restava, que ainda estava viva. Não é? E, portanto, eu acho, agora vou confessar também enfim, um aspecto um pouco pessoal, não é? Eu acho que, como dizia o Ortega y Gasset,
eu saber as minhas circunstâncias. O facto de uma das minhas circunstâncias ser de já ser avô, terá influenciado, digamos, a forma como eu encarei isto. Eu não consigo imaginar que algo semelhante pudesse acontecer com o meu neto, não é? E, portanto, tudo isto me afetou de uma maneira que eu julgava não ser possível. Mas foi. E a propósito de circunstâncias, eu gostaria de terminar, porque não vos quero passar mais, com, digamos, um apelo. Eu vou-vos fazer um apelo. E para o fazer, eu vou ler um extrato de um livro lançado recentemente há 3 semanas, um mês, em Porto Alegre, exatamente em Porto Alegre, com um amigo gaúcho, escritor, famosíssimo, Luís Antônio de Assis Brasil, que tem uma oficina de escrita criativa há mais de 3 décadas. É a mais antiga oficina de escrita da América Latina e ele publica um livro intitulado Escrever Ficção. E é um livro dedicado a quem pretende tornar-se escritor. Eu chamo aquilo um tratado. Ele diz, não, ele é muito modesto, diz, não, isso é apenas um manual, quem quiser seguir, que siga, quem não quiser, pois pronto, mas está ali. E é, digamos, dirigido a um candidato a escritor, mas já o tratando por escritor. E eu vou ler, que é para me servir de base ao apelo que eu gostava de deixar aqui aos presentes. E diz assim: como qualquer ser humano, você está sujeito a 1000 situações da vida, que passam pelo seu estômago, pelo seu cérebro, pelos seus pulmões, pelo seu espírito, pela torneira que emperra, pelo erro no troco do supermercado, pela perda do telemóvel, pela atenção às pessoas com quem você compartilha a casa e ainda pelo problema de decidir-se, antes que seja tarde, a respeito da existência de Deus. Mas você também é ficcionista, o que significa ter uma experiência muito pessoal, complexa e elíptica disto tudo, para o bem e para o mal. E o mal é visível. São as frustrações diárias no momento em que abrimos o nosso computador, é a palavra bizarra que usamos e não sabemos substituir, é a frase torta que não conseguimos endireitar, é o personagem que não convence nem a nós mesmos. E vamos acrescentar a isso as dificuldades para publicar o nosso livro e vê-lo na mão das pessoas. E ainda a irritação contra o crítico que não nos entendeu ou que apenas nos ignorou. E ainda, finalmente, as referências vagas dos amigos que se limitam a dizer displicentes, cruéis e incompletos que adoraram o nosso livro. O pior, acharam interessante. Como já perceberam, o apelo está feito. Digam o que quiserem do bracinho, menos que é interessante. Muito obrigado. Questões ao autor? Os autógrafos, não há questões? Não há questões? Ninguém quer perguntar nada? Eu quero dar os parabéns pelo perigoso leitor dos jornais. Ah, é? É muito batalhado. Muito obrigado. E estou à espera de o ler na Graciosa. E já não tenho lugar para livros. Onde fui lançar? Lancei o Perigoso Leitor dos Jornais na Graciosa, sim. Com a Parabéns. apresentação do Manuel Bom. Parabéns. Obrigado. Obrigado. A pessoa real que dá origem a esta história ainda existe? Já faleceu? Já faleceu. Já faleceu. Vamos lá ver. Já agora, como vocês já têm o livro na mão, não vão desistir. E penso que vão ler. O bracinho. Ao bracinho não aconteceu tudo o que está aqui no livro. Nem mais ou menos. Nem mais ou menos. Eu peguei na história do bracinho e apenas a história de uma criança de 6 anos que de um momento para o outro
e contra todas as expectativas, não só de toda a família, que não é o pai, não é? Mas dos vizinhos, dos amiguinhos, etc, etc, e até dele próprio, não é? Estava à espera de ir para o Brasil, estava entusiasmadíssimo. Vamos para o Brasil e tal, a terra dos papagaios e das árvores do cacau, basta sacudir e cai chocolate e coisas assim. E, enfim, das camas da rede, isso é uma maravilha e tal. Contra todas essas expectativas, o pai de repente resolve dizer: não vais ficar aqui. Isso é indescritível. Eu, enfim, juro que tenho mais ou menos descrito o que pode ter ido na alma daquele pequeno. Não é? Então, esta é a história. Tudo o que se passa no livro, a partir daí, está ficcionado, não é? Está ficcionado. O bracinho, devo confessar, não acabou assim. O bracinho não foi assim. O bracinho é apenas, digamos, o motivo para a escrita do livro. Aquele episódio aconteceu, ele próprio contou à minha mulher. Enfim, não vou contar as circunstâncias, não vale a pena, mas eu contei à minha mulher e disse que tem que escrever isto. Mas como eu não sabia, nem queria ir ter com o homem para, enfim, remexer na ferida e tal, conta-me lá bem como é que foi isso, e como é que foi, e como é que o seu pai lhe disse, e qual foi a sua reação, e o que é que lhe aconteceu. Pronto. E entretanto, já enfim, não sei se tinha até iniciado a escrita do livro sobre o que ele tinha falecido. E pronto, quer dizer, foi isso. Às vezes nós ficcionamos muitas coisas, como a própria história do meu avô, né, do perigoso leitor de jornais, né, já agora. Né? Eu tenho o acontecimento, baseei-me no processo que lhe foi movido, a ele e aos outros, consegui o processo, tenho transcrições de páginas inteiras, de passagens do processo, mas evidentemente que não sei, não tinha como saber, diálogos, acontecimentos pequenos, digamos, colaterais, que lhe aconteceram a ele e aos outros enquanto estiveram presos na Fortaleza de São João Batista, etc, etc. Portanto, o escritor tem essa amplitude de movimentos, vai criando coisas e tal, desde que sejam, como diz aqui o meu amigo, desde que a personagem nos convença a nós próprios e ao leitor, enfim, a coisa vai, não é? Agora, nem sempre, ou quase nunca, a não ser um romance histórico. E mesmo assim, os romances históricos fantasiam bastante, não é? E, enfim, elaboram muito sobre episódios, diálogos, personagens até, que são puras invenções do escritor, mas a partir do momento em que se tem a história base, eu acho que ao escritor lhe deve ser dada, enfim, margem para elaborar sobre aquilo e tornar a história melhor, se for o caso, ou pior, se ele assim o entender. E basicamente é isto. Basicamente é isto. Mais alguma pergunta? Ou então, olha, Vamos aos autores? se depois, para a hipótese muitíssimo remota, de um dia ser Prémio Nobel da Literatura, quem quiser o meu autógrafo no livro, pode valer dinheiro, não é? Eu estou à disposição, façam um favor.